Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Muito bem, gente, continuando então com você nestas aulas preciosas do Enem, beleza? Hoje nós vamos falar das moléculas então. Para você que vem estudando aí átomo, né? Já sabe o que são os modelos atômicos, né? Sabe o que é número atômico, número de massa, isótopo, isóbaro, isótono, característica dos átomos. Agora a gente vai falar um pouco de característica das moléculas, né? Molécula que é um agrupamento de átomos. Molécula que é formada por átomos ligados entre si. É ligado como? Por ligação química, que a gente também já viu. Beleza? Então agora a gente vai mergulhar um pouco mais nessas moléculas para entender características dessas moléculas que vão afetar as substâncias, beleza? Que é o que a gente vai vendo mais para o final dessa aula. Então, para a gente começar aí a forrar, né, ter essa base para poder estudar, nós vamos falar da geometria molecular e, por consequência, da polaridade das moléculas. São dois assuntos que estão estão intimamente ligados, eles estão ligados, tá? Falar de geometria molecular sem falar de polaridade, beleza? Fica uma coisa manca, tá? Falar só de geometria, tá? Não é uma coisa que interessa, se for um assunto sozinho, não interessa tanto para o seu Enem. Agora, com polaridade vai interessar porque afeta a propriedade da substância. Muito bem, então geometria. Geometria vai nos lembrar, vai nos remeter à matemática, estudar a forma da molécula, formato. A gente não vai ver aqui ângulo, seno, cosseno, tangente, cateto, Pitágoras, não é essa a ideia, beleza? É mais estudar a forma e a partir da forma entender um pouco melhor a molécula e por consequência a substância. Muito bem, então o primeiro caso é o mais simples, é a B. Por que a gente coloca a B? Para dizer que são dois átomos, formado por dois átomos. Molécula com dois átomos. Oh, bambino. Esse é o caso mais fácil. Por quê? Com dois átomos só, você só pode ter uma linha. Porque dois pontos sempre vão formar uma única reta, um único segmento, né? Dois pontos formam uma reta. Seja em qual orientação eles estejam no espaço. Com dois pontos você só pode ter uma reta. Beleza? Por isso a geometria é sempre chamada de linear. Linear lembra o quê? Lembra linha, lembra reta. Então, geometria sempre reta, sempre linear. Exemplos clássicos, né? H2, H ligado com H, O2, O ligado são dupla com O, porque o oxigênio está na família 6A, faz duas ligações, não é isso? Precisa de duas para ficar com 8. Cloro com cloro, Cl com Cl, cloro também faz uma ligação só, porque está na família 7A, precisa só de uma para ficar com 8, né não? Como os elementos são iguais, as moléculas são apolares. O que é apolar? O que é polar? O que é polaridade? Polaridade lembra polo, polo lembra positivo e negativo. Por que aparece polo positivo e negativo? Porque entre os elementos tem aqueles que atraem mais o elétron e aqueles que não têm tanta atração pelo elétron. Quem que gosta de atrair elétron? A metal. Só que tem aqueles ametais que atraem o elétron mais fortemente, porque tem núcleo mais carregado. Beleza? Então quem são esses? A gente vê numa série chamada eletronegatividade. O que é eletronegatividade? O que é isso? Tendência do elemento a atrair elétron. Aquele que atrai elétron vai ficar negativo. É isso que vai acontecer. Quem são os mais? É aquela mesma lista dos ametais. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ou, se você preferir, fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Beleza? Eletronegatividade o que? Decrescente, tá? Ela é maior aqui no flúor e vai diminuindo conforme você vai para a direita, tá? Quando os elementos são iguais, as eletronegatividades são iguais. Por isso que o elétron não fica nem para lá nem para cá. Então não tem nenhum lado negativo nem outro positivo. Se não tem polo, não tem polo. É A
polar. Apolar, o ar não, né? Então não tem polo, sem polo apolar. Beleza? E se for átomos diferentes? Vai ser sempre polar na linear. Na linear, com átomos diferentes, dá sempre polar. Por quê? Se é uma linha, um deles atrai mais o elétron, é para lá que o elétron ficará mais tempo, né? Então aqui no caso o cloro atrai mais que o hidrogênio. Basta ver que o cloro está na frente do H. O iodo também atrai mais que o hidrogênio, está na frente do H. E o oxigênio atrai mais que o carbono. Beleza? Aliás, o oxigênio é o segundo da lista, né? Então, atraindo o elétron para si, o oxigênio vai ficar polo negativo. Aqui o carbono, polo positivo. O hidrogênio aqui também polo positivo, iodo negativo. Aqui o cloro negativo, hidrogênio positivo. Como tem polos, quem tem polo é polar. Por isso que a molécula é polar. Beleza? Aliás, isso explica também porque que o H no ácido é H+, olha lá. Por que é H+? Porque o cloro é que atrai o elétron. E no ácido o H é sempre o polo positivo. Por isso que ele é o H+, sacou? Lá em ácido, só tem tudo a ver com isso aqui, meu. Beleza? São moléculas polares, tem ponto de ebulição normalmente maior. Isso que a gente vai ver também depois lá nas forças intermoleculares. Segundo caso é a B2. A B2 já complica um tequinho. Por quê? Porque pode ser geometria linear ou angular. Quando que é linear? Casos clássicos: CO2, dióxido de carbono, e disulfeto de carbono, né? Veja que o O e o enxofre estão na mesma família, por isso que as fórmulas são bem parecidas, né? O que acontece aqui? No átomo central da molécula, no caso o carbono aqui, também de novo aqui o carbono, você tem o que? Não sobram elétrons. Não sobram elétrons. Se não sobram elétrons, o que você vai ter? O carbono aqui com os 4 elétrons já nas ligações, os 4 elétrons já nas ligações, tá? Sendo utilizados. Não sobrando elétron, essas ligações vão se repelir ao máximo. Se repelindo ao máximo, vai dar uma linha. Imagina que as ligações são meus braços. Não vai ficar assim, porque está mais perto. E é tudo elétron. Elétron se repele, aí fica assim. É o mais distante que eles podem se ficar. Beleza? Por isso fica uma linha. Por isso geometria linear. Máxima repulsão. Não sobrou par elétron, par eletrônico, né, no átomo central. Geometria linear. E se sobrar elétron no átomo central? Casos clássicos: água e sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico. Beleza? Sobrou par eletrônico no átomo central, que é o átomo que faz mais ligações. Olha só o que vai acontecer. O oxigênio faz 2 ligações com hidrogênio aqui. Usou 2 elétrons para isso. Sobraram 4. Aqui o enxofre também usou 2 elétrons para ligar com os hidrogênios. Sobraram também 4. Então o que você vai ter? O oxigênio e enxofre, imagina lá, fosse linear, maior repulsão. Mas tem elétron aqui em cima que vai repelir essas ligações aqui que são meus braços. Por isso que repele, afasta um pouquinho daqui de cima. Afasta um pouquinho por causa da repulsão. Por isso vai ficar o quê? Por isso vai ficar um ângulo. Aqui forma-se um ângulo. Se forma um ângulo, por isso que a geometria chama angular. Beleza? Aqui também forma um ângulo, porque o enxofre também é família 6A. Usa 2 elétrons na ligação, mas sobram ainda 4. Esses 4 vão repelir os elétrons da ligação. Repelindo os elétrons da ligação, fica uma coisa assim, fica angular. Tranquilo? E aí elas são sempre polares. Por quê? Porque o oxigênio e o enxofre atraem o elétron do hidrogênio. Tanto o oxigênio como o enxofre tem maior capacidade de atração que o hidrogênio. O hidrogênio é que tem menor capacidade de atração do elétron, dentre esses metais aí mais importantes. Beleza? Então, ó, você vai ter 2 vetores apontando para cá, né? Que a gente chama de momento dipolar, né?
Dois vetores puxando para cá, vai dar um resultado que o oxigênio puxando o elétron para ele. Aqui o enxofre também, puxando o elétron desses dois hidrogênios para cá, vai dar o resultado que o enxofre puxando o elétron para ele. Por isso, moléculas polares. Muito bem, então, gente, continuando aí com a parte de geometria molecular, já vimos então dois casos. Lembrando, geometria em si, né, não é um assunto lá que vá ter uma importância tão grande assim, não vai cair tanto. Mas a polaridade das moléculas e, por consequência, as forças intermoleculares, que é o que vem logo em seguida, aí sim são assuntos importantes, aí sim são assuntos mais importantes aí para o seu Enem, por exemplo, tudo bem? E também para o vestibular, no vestibular tradicional. Muito bem. Então, nós já vimos dois casos, né? O caso moléculas AB, moléculas formadas por apenas dois elementos. AB2, moléculas formadas por um átomo central e outros dois elementos, quer dizer, um total de 3 elementos. Agora nós vamos ver para AB3. AB3, quer dizer, 4 elementos. 3B, pode ser ou não em 3 elementos iguais, e um átomo central, o que a gente chamou aí de A. Por exemplo, o BF3, né, trifluoreto de boro, e o tricloreto de boro, né, BCl3. Nesses dois casos, você tem o átomo de boro fazendo 3 ligações e utilizando todos os seus 3 elétrons nessas ligações com o flúor. E você tem aqui o boro também fazendo as suas 3 ligações, utilizando todos os seus 3 elétrons nos átomos de cloro. Nesse caso, nós vamos ter uma geometria chamada de triangular. Triangular, chamada também de trigonal plana. Por quê? Porque esta geometria, essa forma, né? A gente falou muito que geometria é forma. Essa geometria da molécula lembra o quê? Lembra olha só, muito tranquilo. Lembra um triângulo. Por isso a geometria é chamada de triangular ou trigonal plana, né? Trigonal plana porque são figuras planas, né? Então, os 3 átomos contidos no mesmo plano, no caso, o plano da lousa. E até por isso, serão moléculas apolares, moléculas que não têm polo. Por quê? Porque, no caso, o boro utilizou todos os seus elétrons nas ligações. Quer dizer, não vai restar átomo aí, não vai restar elétron nesse átomo central, né? Então, esses dois flúor estão puxando os elétrons aqui com uma certa intensidade. Esse flúor faz o contrário aqui para cima, no caso, anula essas duas forças aqui, né, com essa. Anulando, a molécula é apolar, porque o elétron não tenderá a se localizar mais tempo, a ter uma maior densidade, né, em nenhum dos átomos de flúor. E o mesmo valendo aqui para o boro em relação ao cloro. Cloro atrai mais o elétron, mas esse cloro faz o serviço contrário, vamos dizer assim, né? Puxando lá para cima. Quer dizer, o elétron não tenderá a ficar em nenhuma dessas regiões da molécula. Se o elétron não fica em nenhuma das regiões das moléculas, não tem um polo negativo, nem um polo positivo bem definidos. Se não tem polo, é o quê? Apolar, né? Apolar é o quê? Sem polo, não polo, apolar. Maravilha, gente? Bacana isso. Aí nós vamos ter o caso NH3, que é a amônia, e da fosfina, né? O PH3. Veja, grande diferença que você deve reparar. Quanto o átomo de boro usou seus 3 elétrons nas ligações, o nitrogênio não. Tem 3 elétrons envolvidos nas ligações, mas tem 2 elétrons sobrando. O mesmo valendo para o fósforo. Tem 3 elétrons nas ligações, mas 2 elétrons também sobrando aqui. Quando sobrar esse elétron, esse par eletrônico no átomo central, esse par eletrônico no átomo que faz mais ligações, né? Nós teremos geometria chamada de piramidal. O nome é isso mesmo que você está pensando. Lembra uma pirâmide. Só que uma pirâmide de base triangular. Imagina uma pirâmide de base triangular
né, um triângulo como base e as 3 faces, né, tá? Por isso piramidal, uma pirâmide de base triangular, não base quadrada como aquela pirâmide do Egito que você conhece muito bem, tá? Então por isso geometria piramidal. Imagina, olha só, a pirâmidezinha aqui, olha só, você teria uma coisa assim, ó, teria uma coisa assim, tá? Olha só, tá aí uma pirâmide, né? Com esse hidrogênio aqui mais para frente, esses 2 hidrogênios nesses vértices e o nitrogênio aqui no topo, tá? O mesmo está valendo para a fosfina aqui, uma pirâmidezinha, ó, de base triangular, tá? Esse hidrogênio mais para frente. Então essa figura não é plana, né? Ela é espacial. Imagina aí, ó. Põe o seu óculos 3D aí, né, meu? Imagina esse hidrogênio um pouco para frente aqui, tá? Beleza? Formando uma pirâmide, onde o fósforo agora é a parte que está no alto. Só que o nitrogênio, ele atrai mais os elétrons do hidrogênio. Vamos lá lembrar o que? É eletronegatividade, né? Se você esqueceu, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. O nitrogênio, ele está à frente do hidrogênio aqui nessa série. Então, o nitrogênio atrai os elétrons desses hidrogênios, né? Beleza? Tudo para um ponto. Aqui o fósforo também, embora com uma diferença bem pequena, né? Entre fósforo e hidrogênio. Quer dizer, essa molécula é polar, mas bem menos polar, tá? Porque o fósforo atrai os elétrons do hidrogênio também, só que mais fracamente. Então, ambas as moléculas são polares, porque consequência da geometria, beleza? Então, com átomos iguais, sem sobrar elétron no átomo central, apolar. Com átomos iguais aqui ligados, sobrando elétron no átomo central, molécula polar, beleza? E geometria piramidal. Tranquilo? E chegamos no último caso, que é o AB4, sempre tetraédrico, tá? A geometria a gente não discute, ela é tetraédrica. Então imagine também essa pirâmide de base triangular, mas o átomo central lá dentro da pirâmide, não no topo, no vértice de cima aqui, né, como a gente viu. Então aqui imaginamos uma pirâmide. Imagina lá uma pirâmide de base triangular, né, ó. Beleza? Só que agora o carbono não está no topo, né? O átomo central não está no topo, como a gente colocou aqui. Agora ele está aqui dentro da pirâmide. Beleza? Esses 4 átomos iguais ligados a ele. O mesmo valendo aqui para esse conjunto de tetracloreto de carbono, né? CCl4. O carbono dentro de uma pirâmide. Nesse caso, nós vamos ter geometria tetraédrica, mas a molécula vai ser apolar. E a gente vai ver que é muito importante, porque tanto para o CH4, que é o metano, como para todos os hidrocarbonetos, todos eles são moléculas apolares, gente. Tanto CH4 como todos os hidrocarbonetos. E esse tetracloreto de carbono, também molécula apolar. Mas ambos, geometria tetraédrica, beleza? Também tetraédrico, CHCl3, tá? Tiramos um cloro aqui, ao invés de colocar 4 cloros, colocamos 3 e um hidrogênio. Mas por que você fez isso, professor? Nós vamos ver aqui. A geometria também é tetraédrica. Também é tetraédrica, veja. Também tetraédrica, tá? Só que agora o que acontece? Entre cloro aqui e carbono, basta consultar. Bom, o cloro ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Então ele atrai mais esses elétrons para cá. Atraindo o elétron para cá, vai ficar negativa essa região. Só que o hidrogênio que está aqui, né? Ele não tem a mesma força, beleza? Que esse cloro aqui tinha, por exemplo, para equilibrar essa atração. Então esses aqui atraem para baixo, mas esse equilibra.
que é outro cloro. Aqui não, o hidrogênio é menos eletronegativo ainda que o carbono, percebe? Porque ele é o menos eletronegativo de todos. Então esses elétrons vão todos ficar concentrados aqui mais para essa região da molécula. Ficando concentrados aqui, gente, essa região vai ficar o quê? Vai ficar mais negativa e essa região mais positiva. Se tem diferenças assim de polos, a molécula fica o quê? Polar. Então, com um átomo diferente aqui no meio, a molécula vai ser sempre polar. Muito bem, gente. Então, continuando agora com as forças intermoleculares, lembrando, a geometria vai ajudar um pouco aqui a gente a entender essas forças, tudo bem? A geometria e a polaridade vão ser muito importantes, principalmente a polaridade das moléculas. Bom, então o que são forças intermoleculares? O próprio nome já vai nos ajudar. Bom, inter quer dizer o quê? O que quer dizer inter? Gente, inter quer dizer entre, né? Então, intermoleculares quer dizer entre moléculas, forças que vão aparecer entre moléculas. Bom, essas forças vão ser sempre de natureza atrativa. Por quê? As que a gente vai analisar, pelo menos, né? Vão ser de natureza atrativa. Por quê? Porque ora uma molécula vai ter um polo positivo, outra um negativo, ora o contrário. Então elas vão se atrair. A gente não vai contar, claro, as forças de repulsão que aparecem entre as moléculas também. A gente só vai analisar as forças de origem atrativa, beleza? E essas forças só vão aparecer por quê? Por causa das cargas diferentes, cargas positivas e negativas que vão provocar essas forças de atração. Beleza? Essa que é a ideia, tranquilo? Então a gente vai começar pelas chamadas forças de London, que tem outros dois nomes, dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Bom, dipolo quer dizer o quê? Dois polos, né? Dois polos. Beleza? Quando vão correr essas moléculas, esse tipo de força, né? Só em moléculas apolares. Então vamos entender bem como que é. No caso do oxigênio e do CO2 como exemplos. No caso do oxigênio ligado com ele mesmo, a eletronegatividade do oxigênio é igual a dele mesmo, né? Não tem diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e ele mesmo. Então, quem atrai mais o elétron entre o oxigênio e ele mesmo? Dá empate, né? Então, esse elétron vai estar, naturalmente, a tendência não vai ser nem ficar perto de um oxigênio nem de outro, né? Mas se a gente pudesse fotografar o elétron numa única posição, né? Pegaria ele naquela posição, naquele momento. A gente teria condição de dizer naquele momento qual lado da molécula está mais positivo, qual lado está mais negativo. Então vem aqui, tira uma foto, tirou a foto, vamos dizer que o elétron foi fotografado nesta posição. Beleza? Claro, tirar foto de elétron é impossível, né? Mas o elétron vai estar em um determinado instante naquela posição. Estando aqui, essa molécula vai se polarizar nesse momento como negativo aqui e positivo aqui. Como vai se comportar outra molécula? Já que a gente está falando de forças intermoleculares, né? Entre moléculas. Como que vai se comportar outra molécula de oxigênio? Ora, se aqui tem elétron, o elétron que estava aqui, com certeza vai passar para cá. Por quê? Porque eles se repelem. Então, a outra molécula vai se comportar dessa forma. O que apareceu aqui, gente? Dois polos o quê? Iguais? Não, dois polos opostos. O que acontece entre polos opostos, gente? Entre polos opostos vai haver o quê? Atração. Então vai haver aqui uma atração, mas uma atração que não é para sempre. Que pena, uma atração que dura pouco tempo, né? É uma atração que dura só esse momento da foto, porque ela foi causada por esse elétron nesse momento aqui, né? Depois isso se desfaz.
Por isso esse dipolo é chamado de induzido. Por quê? Esse polo positivo foi induzido, ele foi levado a aparecer. Por quê? Por causa da existência desse polo negativo. Então ele induziu, ele foi provocado, por esse polo negativo. E aí provoca uma atração que não é uma atração que vai durar muito. Por isso é chamado de dipolo também instantâneo. O que é instantâneo? Uma coisa só naquele momento ali. É uma coisa ali de repente. Beleza? Por isso o dipolo é chamado induzido ou instantâneo. O mesmo acontece com o CO2. Se também não tem polarização, não tem polo, a gente vai ter que ver num determinado momento. Se o elétron estiver nessa posição, aqui nós vamos ter um polo negativo, aqui positivo, vai induzir aqui a aparecer uma carga positiva. O contrário também acontece, essa carga positiva vai induzir o elétron da outra molécula de CO2 a aparecer aqui. Aparecendo aqui, então, o que? Se aqui nós vamos ter um polo negativo e aqui um positivo, uma atração, que não é uma atração também permanente, mas a atração que só dura aquele momento. Por isso, chamado dipolo instantâneo aí mais uma vez. Tranquilo? Como esses dipolos são muito fracos, eles não duram muito com o tempo, essas moléculas, gente, são moléculas que tendem a ser gases. E olha só que interessante, Como que é o gás, a natureza dele? A natureza do gás é ter liberdade, As moléculas terem liberdade, Então o gás ele tá lá, a molécula está em estado de agitação permanente. Veja, o oxigênio e o CO2 por acaso são gases, O gás oxigênio e o gás carbônico. Por quê? Porque suas moléculas têm uma baixa atração. Então por isso que elas ficam nesse estado gasoso de separação, nesse estado de liberdade. Beleza? Isso ajuda muito a explicar, quer dizer, a força intermolecular ajuda a explicar até o estado físico. Beleza? Ok, segundo caso, são as chamadas forças de Van der Waals, forças do tipo dipolo-dipolo, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Ou ainda chamado também de dipolo permanente, tudo a mesma coisa. Van der Waals, dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Vai ocorrer em moléculas polares, só em moléculas polares. Por exemplo, HCl. O que acontece aqui? Aqui claramente o cloro tem uma eletronegatividade maior, porque ele está na frente, cloro aqui está na frente do hidrogênio. Se está na frente, gente, tem maior eletronegatividade, maior tendência a atrair o elétron. Se vai atrair esse elétron, vai ficar negativo aqui onde está o cloro. E aqui? Positivo. Essa atração, ela é devido à maior eletronegatividade do cloro. Então, o que vai acontecer? Como vai estar outra molécula aqui? O hidrogênio aqui, positivo, o cloro aqui. Mas essa diferença de eletronegatividade, ela é permanente. Quanto tiver o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. É uma diferença permanente. Daí o nome do dipolo ser dipolo permanente, que é um dipolo que dura para sempre, Dipolo para sempre, é permanente. Chamado também dipolo-dipolo. Por que dipolo-dipolo? Porque são dois dipolos verdadeiros, tá? Daí o nome dipolo, dois polos, justamente explicando que são entre moléculas, por isso forças intermoleculares, E aqui o HCN, aqui claramente, um crescente de eletronegatividade. O H é o menos, o carbono um pouco mais e o nitrogênio é o mais eletronegativo. Então o nitrogênio tende a atrair elétron para ele é mais eletronegativo. Atraindo mais elétrons, ficará negativo aqui, positivo aqui, devido a esse nitrogênio. Como se comporta outra molécula? Dessa forma, Ela vai se orientar dessa forma. Já é uma força mais forte. Por quê? Porque ela é permanente. É uma força que não depende do momento. Ela é uma força que está sempre ali,
Por isso é uma força mais intensa do que essa. É de se esperar aqui pontos de ebulição maiores do que esses, né? Porque são moléculas que têm uma atração, né, entre si já mais forte. Daí o nome dipolo permanente. Legal, gente? No próximo quadro nós vamos ver aquele dipolo permanente mais intenso, que é chamado de ponte de hidrogênio. Pois bem, gente, estamos de volta aí com o terceiro caso de forças intermoleculares. Lembrando a vocês o que nós já vimos. Forças de London, que são as mais fracas, né? Dipolo induzido ou dipolo o dipolo mais fraco, chamado dipolo induzido, né? As forças de Van der Waals, chamadas de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, e as mais intensas, vamos dizer assim, as mais fortes, que são as pontes de hidrogênio, tá? Na verdade é um caso especial de dipolo permanente, beleza? Ponte de hidrogênio por quê? Porque normalmente, né, vai envolver sempre aí o hidrogênio. Então são moléculas onde um dos ligantes, né, um dos átomos presentes é o hidrogênio, daí o nome ponte de hidrogênio. Então elas ocorrem somente, gente, somente nesses casos, olha, somente nos casos em que há o hidrogênio ligado com FON. Por que hidrogênio ligado com FON? Porque nesses casos você tem o quê? O hidrogênio ligado aos 3 elementos. E novamente eu faço questão de colocar isso na lousa, né? O hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, né? O que você vai ter aí? Uma diferença máxima de eletronegatividade, né? Uma diferença máxima de polarização, quer dizer, os 3 primeiros ocupando o polo negativo, né? Que são os que atraem o elétron, e o hidrogênio como aquele que vai ser o positivo. Então, quando você tem um dipolo desses, vocês têm um dipolo permanente. Só que é um dipolo muito intenso, é um dipolo especial, por isso chamado ponte de hidrogênio, porque vai envolver sempre o hidrogênio, né? Casos em que isso acontece, casos especiais, famosos, né? Água, fluoreto de hidrogênio, amônia, metanol, todas as moléculas que tenham OH, como a gente vai ver na química orgânica, os álcoois, né? Essas moléculas com OH, são todas elas que vão ter essas forças do tipo pontes de hidrogênio. Beleza, gente? É isso que vai acontecer, tá? Então, olha só, sempre H ligado com O, H com F, H com N, olha lá, O com H novamente. No caso especial da água, tá aí para vocês, ó, né? Uma representação do que você tem na água no estado ou líquido ou estado sólido. Por que no estado líquido ou estado sólido? Porque nesses estados a distância entre as moléculas é pequena. No estado líquido as moléculas estão muito próximas, né? Podem fluir, podem se movimentar, mas mantendo uma proximidade. Como se fosse uma grande multidão caminhando sozinho, né? Uma grande passeata, um grande protesto, uma saída de um grande estádio, né? Você vê aquela multidão caminhando todos juntos, né? Então tem mobilidade, mas com uma proximidade entre as pessoas muito grande. Então é o que você tem no estado líquido, mobilidade, porém com uma grande proximidade. Ou estado sólido, né? Proximidade também grande, mas com menos mobilidade, né? Só uma vibração muito leve. Nesses casos, essas forças intermoleculares atuam mais intensamente. Olha o que você tem no caso da água. O hidrogênio, que é o polo positivo, oxigênio como polo negativo. Por quê? Porque o oxigênio é o segundo da lista aqui, o hidrogênio é o último. Por isso que o oxigênio atrai o elétron do hidrogênio. Atraindo esse elétron, ele fica negativo, né? Ficando negativo, ele vai o quê? Atrair o hidrogênio, que é positivo. Tem uma forte atração aqui, representado por esse pontilhado, né? Entre o positivo H, negativo O. Essa forte atração é a ponte de hidrogênio.
beleza? Que vai aparecer aqui também, tá? Vai aparecer sempre nesses pontilhados aqui, tranquilo, gente? É isso que mantém as moléculas de água unidas no estado líquido, né? Então, quando você bebe água, o fato dela se formar em gotas, né? O fato dela cair na forma de uma gota, esse formato é devido a essas forças que tendem a manter as moléculas agrupadas. Legal? Por isso você dá aquele mergulho na piscina. Se você mergulhar de barriga, vai doer. Por que que vai doer? Porque essas forças, como elas são intensas, né? Essa água vai impor uma grande resistência aí ao a entrada da sua barriga, né? Então, para romper essa força, né? Você vai ter aquele impacto grande, tá? Por isso que vai ter aquela dor. Por isso que o nadador profissional, quando ele mergulha, né? Um nadador de ponta, ele não mergulha de barriga na água. Se ele mergulhar de barriga, ele já perdeu, ele já vai ficar em último lugar. Ele sempre mergulha fazendo assim, né? Porque aí ele vai furar a água com mais eficiência, logo com menos resistência, porque essas forças intermoleculares impõem uma resistência ao movimento, né, gente? Tá? Por isso que você não consegue correr dentro da água com a mesma velocidade, porque essas forças impõem uma resistência muito grande. Resistência essa que o ar não impõe. Por quê? No ar você tem forças do tipo, maioria das vezes, de polo induzido, né? De polo instantâneo, força de London, beleza? São forças muito fracas, estado gasoso, mais fracas ainda. Por isso que a resistência do ar ao movimento é muito menor do que a resistência da água ao movimento, beleza? Certos insetinhos até conseguem pousar na água sem afundar nela. Por quê? Justamente porque essas forças resistem a essa penetração. Tranquilo? Então, outras coisas importantes aí com relação às forças intermoleculares, né? Ponto de fusão e ebulição. Fusão, passar de estado sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso. É maior nas pontes de hidrogênio, porque a atração entre as moléculas mantém unidas, então é mais difícil virar líquido ou separar-se para virar gás. Então, maior para elas, depois para Van der Waals, depois para forças de London, são as menores, tá? Isso para moléculas de tamanhos parecidos, tamanho de massas parecidas, né? Solubilidade em água, mais solúveis pontes de hidrogênio. Por quê? Porque a água é ponte de hidrogênio, né? Na água você só tem H ligado com O, então é ponte de hidrogênio pura, vamos dizer. Por isso que são mais solúveis aquelas que também têm ponte de hidrogênio. Seguida por Van der Waals, e as menos solúveis são as chamadas forças de London, menos solúveis em água. É o que você tem nos óleos, nas gorduras, beleza? Na manteiga, por exemplo, não dissolve na água, por quê? É uma molécula apolar. Então, aquela pergunta que a tia fez lá no pré, né, lá no primário, né, no curso fundamental, né, por que que o óleo não dissolve na água? Por causa da diferença de polaridade. A água é polar, vai atrair só quem é polar, porque tem polo positivo e negativo. Quem não tem, não atrai, então vai separar, beleza? Por isso que o óleo, gordura, por exemplo, manteiga, não dissolve na água. Então você sabe lá se um vidro está bem limpo jogando água. Se você jogar água no vidro, que você limpou, ele antes estava engordurado, você quer saber se está engordurado ainda ou não, joga água. Se a água cair rápido, escorrer muito rápido, não está bem limpo ainda. Por quê? Porque ainda tem óleo lá e tem gordura, e a gordura e o óleo expulsam a água, né? Não deixam a água entrar ali. Então, se esse vidro expulsar a água vai correr rápido. E se estiver bem limpo? A água vai bater, parte dela vai ficar na forma de gotas espalhada, né? Aí está bem limpo. Beleza, gente? Isso é uma forma muito prática, né? Usando esses conceitos de saber se você lavou bem a louça, por exemplo, ou limpou direito um vidro. Beleza? Muito interessante isso. E por fim, aí a solubilidade em solventes orgânicos. Lembra? Solvente orgânico ele é apolar, é tetracloreto de carbono, é querosene, é removedor, é gasolina, por exemplo, tá? Aí é o contrário.
é maior para quem tem força de London, gordura, óleo, margarinas, tudo bem? Vários tipos de óleo, vários tipos de gordura. Depois para Van der Waals, está sempre no meio, né? Está sempre no muro, beleza? E as pontes de hidrogênio que tem o quê? A menor solubilidade para solventes orgânicos. Legal, gente? São propriedades importantes associadas às forças intermoleculares. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.